Eu já te convidei para ser marceneira do feltro. Empreiteira, você topa? Olha lá, é isso aí. A gente vai confeccionar essa casinha linda, porta-lápis, porta-treco, nas cores que você preferir. Eu aqui, claro, fiz no Finos em Feltro e eu te convido a fazer também. Se você quiser conhecer todos os detalhes para pintar essa casinha, olha, com esse efeito que parece muito a madeira Pinos, eu te convido a dar um pulinho lá na minha bio. Mas depois, agora eu quero que você conheça os materiais necessários para que a gente possa fazer essa técnica de uma forma muito caprichada. A nossa casinha vai ser executada na técnica do feltro estruturado com papel cartão. Essa técnica quem criou foi a Fernanda Lacerda. O revestimento da minha foi feito com pinos em feltro, mas eu vou te mostrar também que você pode estruturar, que você pode revesti-la com a cor da sua preferência, com a cor da sua marca. O que é muito importante é que você entenda que não há dificuldade na execução da casinha. Ela é uma técnica que te permite variar em muitas formas. E você vai ver que os materiais são muito simples, são materiais muito acessíveis e eu vou te contar agora direitinho quais são. Então vamos lá. Tudo começa com o molde. Então, a gente vai conversar mais pra frente sobre o conceito de molde gabarito, mas por enquanto te digo isso. O molde impresso em papel sulfite A4, aquele comum que a gente tem em casa, no escritório. A gente vai precisar, é claro, do papel cartão branco, gramatura a partir de 225 e vai ter uma aula só para falar sobre isso. Você vai precisar do feltro. Eu tenho aqui, olha, o feltro estampado em pinos e eu tenho também uma outra estampa aqui muito querida. Além disso, você precisa de cola branca, cola de silicone, cola quente. Vai precisar também de uma tesourinha para arremate. Vai precisar da sua tesoura preferida para cortar o feltro. Uma tesoura destinada para cortar papel. Eu uso essa daqui mesmo, olha, tesourinha escolar. Vai precisar também de uma régua, porque a gente vai vincar os traços da nossa casinha. Para vincar, além da régua, eu uso uma caneta sem tinta, mas você pode usar outro material que você esteja acostumado para poder vincar. Você vai usar também linha pipa e agulha de costura à mão número 7. Além disso, você vai escolher com o que decorar a sua casinha. Pode ser botão, pode ser florzinha. A nossa aqui, olha, a gente ainda vai chegar nessa etapa da decoração junto com você. Eu vou usar também fio de sisal, mas quando chegar nessa aula, você vai poder escolher os seus materiais. Vamos falar sobre impressão? A impressão é a primeira etapa para que a gente possa executar a nossa técnica com todo capricho, com todo primor. Por quê? Porque ela contém as linhas, as marcações que vão orientar todo o seu trabalho. Para que você possa fazer um bom trabalho, você deve usar o papel sulfite, papel A4, né, e imprimi-lo na opção tamanho real. Para que você fique atento se essa impressão foi feita corretamente, você vai encontrar no seu molde esta informação aqui, olha. Imprima esta folha na opção tamanho real e quando você imprimir, né, essa impressão ela é configurada na sua impressora. Né? Quando você imprimir, você vai notar esse quadradinho, para que você tenha certeza de que o seu trabalho está nas dimensões que a gente está propondo aqui. Você vem com a régua e veja se esse quadradinho tem 2 por 2 centímetros. Então, essa é a primeira etapa para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Nossa casinha maior tem 2 folhas, mas você vai ver que tem uma surpresinha ali no material que vai também nos orientar para facilitar essa aula. Todo bom empreiteiro sabe que a estrutura vai fazer toda a diferença na casa. Não adianta ter um acabamento espetacular se a estrutura não tiver aquelas coisas, né?
Então é disso que a gente vai tratar nessa aula, da estrutura da nossa casinha. Olha só, a gente está conversando aqui que a gente está conhecendo um pouquinho mais a fundo, tintim por tintim, dos materiais, do que compõe a técnica do feltro estruturado no papel cartão. O feltro estruturado no papel cartão, como o próprio nome diz, precisa de papel cartão. E eu tô aqui, olha, com o meu papel cartão, e eu quero te chamar a atenção nessa aula para o seguinte: eu vou escrever lá no material que eu preciso de um papel cartão de boa qualidade. O que eu digo com boa qualidade? Quando eu digo sobre boa qualidade, eu quero dizer que no mercado, assim como todo material, você encontra todo tipo de papel cartão. Eu selecionei 3 aqui para nossa aula para que a gente possa entender direitinho do que eu estou falando. Claro que você não vai conseguir por vídeo sentir a gramatura do papel, mas a gramatura do papel precisa ser a partir de 225. Quando essa técnica foi criada pela Fernanda Lacerda, era muito fácil encontrar o papel gramatura 240, mas de um tempo para cá, esse papel está praticamente extinto, está muito difícil de encontrar. Precisa ser papel cartão ou pode ser um outro papel? Eu digo para você que eu testei, além do papel cartão, gramatura 240 e gramatura 225, um papel conhecido como offset, que ele é branquinho dos dois lados, e a gramatura que eu usei foi a gramatura 300, mas eu não obtive o mesmo resultado que eu obtive com papel cartão. Por quê? Porque o papel cartão, deixa eu tirar um aqui para poder te mostrar, vou tirar esse aqui de melhor qualidade para que você entenda. O papel cartão, ele tem uma face branca e essa face branca, ela tem uma espécie de brilho, é como se ela fosse revestida, como se tivesse uma película por cima dela. E ela tem a outra face, que tem um areia, assim, uma cor areia clarinha, que ela é um pouquinho mais porosa. Essa face branca, essa face que tem essa espécie de película, ela é bem lisinha. E o verso dela já é um pouquinho mais poroso. Esse papel que está aqui na minha mão, que eu estou te mostrando aqui, ele é um papel que foi adquirido numa papelaria muito conhecida, que é de papelaria e informática. Tem loja virtual, né? Você consegue fazer a compra pelo site. Não é um papel caro e ele é um papel que vai fazer muita diferença e eu vou te mostrar por quê. Eu adquiri numa papelaria aqui do meu bairro esse outro papel cartão. Vejam só, embora ele também seja branco e cor vai fazer diferença, eu vou te mostrar já já, embora ele seja branco, ele não tem esse revestimento, vejam a diferença. Esse é fosco dos dois lados e ele inclusive é poroso no lado branco. E o verso dele, deixa eu tirar, o verso dele é mais escuro. O fato do verso ser mais escuro não faria diferença no nosso trabalho. A diferença faz aqui, olha, na parte da frente, porque essa película ela vai ajudar quando você passar a cola de silicone aqui, né, que é a face que vai estar em contato com o feltro, é a parte branca. Quando você passar a cola de silicone, ela vai ajudar a segurar essa cola para que ela não venha para trás, não venha para o verso e não encharque o papel. E isso foi o que fez diferença também na minha escolha em não optar pelo offset, porque o offset ele não tem essa película, embora ele seja um pouquinho mais firme, ele seja branco dos dois lados, ele não tem essa característica, tá bom? E aí, só para a gente poder encerrar esse assunto sobre papel, eu quero te falar sobre a cor. E para isso, eu trouxe aqui até um pedacinho de feltro para que você entenda. Veja bem, este daqui é um papel cartão, esse de qualidade inferior que eu te falei, e ele tá num amarelinho, né? Eu encontro papel cartão de boa qualidade também no amarelo, no verde, no azul, no pink, em toda a cor. Mas por que o branco e não o amarelo? Vou te mostrar. Olha só, quando a gente tem o feltro e a gente coloca o papel cartão por baixo do feltro, veja aqui, ó, presta atenção nesse detalhe. Aqui tá o papel cartão em cima da minha placa. Aqui tá
aqui tá o feltro, desculpa. Aqui tá o feltro em cima da minha placa. O feltro aqui tá puramente em cima da placa e aqui ele tá com papel cartão. Quando eu tenho o feltro com o papel cartão embaixo, ele aviva o feltro, ele fica com um fundo, tá? Então a gente consegue perceber até mais claramente a cor do feltro. Se eu colocar um papel cartão de outra cor, coloquei aqui um amarelo, notem a diferença na cor de fundo desse feltro no branco e no amarelo. Então, colocar cor vai interferir na cor do seu feltro. Então, por isso, o papel cartão precisa ser um papel cartão de boa qualidade. No caso, esse aqui que eu te mostrei, você vai olhar aqui, você vai perceber que ele é mais vivo, esse branco dele, ele é como se ele brilhasse um pouquinho mais a face branca, e ele é um pouquinho mais firme do que esse daqui, que eu não sei nem a gramatura dele, porque a papelaria não soube me informar. Foi uma papelaria aqui do meu bairro. Esse aqui, que é o papel que eu indico, a gramatura é 225, 240 se você ainda encontrar. Se encontrar, me conta, porque eu não achei mais. Esse daqui, você consegue fazer um trabalho muito bem executado. Me conta uma coisa, cola branca é tudo igual? Não, né? Então a gente vai conversar nessa aula sobre argamassa, que é a cola aqui do nosso trabalho. Para isso, eu trouxe duas colas para que a gente possa comparar. Eu trouxe aqui uma cola branca. Essa cola é uma que ela vende num tubo um pouquinho maior, com rótulo azul, uma cola extra. E eu trouxe uma cola escolar, né? Uma cola comum, também adquirida em papelaria. Essa daqui também eu adquiri em papelaria, mas eu tenho depósito de material de construção, eu já encontrei essa cola. Cola escolar, a gente precisa cuidar no seguinte quesito: cola, o nome já diz, é para poder grudar alguma coisa. Só que a cola, a qualidade dela vai interferir demais no nosso trabalho. Por quê? Porque quando eu uso uma cola, como essa daqui, olha, uma cola extra, essa cola do rótulo azul, ela tem menos água na composição dela. A cola escolar já tem muito mais água nessa composição. Onde isso vai fazer diferença? Cola e papel não se beijam, né? Então, a gente, quando umedece o papel, a gente acaba danificando a estrutura dele, a gente acaba deixando esse papel mais molinho. No nosso trabalho, é importante que a gente deixe o trabalho firme, né? Bem estruturado. Além do que, a cola, se ela tiver muita água, na hora que a gente vai aplicar, ela acaba saindo em excesso, por melhor que seja o bico. Então a gente acaba enrugando o trabalho, muitas vezes ele pesa e aí na hora de colar ele acaba descendo todo de uma vez. Então deixa eu te mostrar aqui no meu dedo, por exemplo. Eu tenho aqui, olha, essa cola, que é a cola, aqui ó, essa cola extra, né? Ela tá, ó, bem viscosa, ela tá bem mais densa. E agora eu vou abrir só um pouquinho dessa outra, que o bico, que é a escolar, que o bico dela eu consigo regular para mais, para menos, e eu vou abrir só um tiquitinho dele aqui, olha, e vou passar aqui no dedo. Você já percebe até na cor o quanto essa cola é menos densa do que essa outra cola aqui. Então, o que significa? Quando eu pego, olha, ela nem faz esse grude logo de cara, né? Com essa daqui, sim, olha, ela é mais viscosa e essa daqui mais aguada. Então, quando você for comprar, mesmo que você compre uma cola escolar, atente para isso, se ela é mais aguada, se ela é mais viscosa, e dê preferência para cola mais viscosa, para cola mais encorpada, tá bom? E agora vamos passar aqui a régua nesses materiais, em todo esse preparo para poder começar a construção, o planejamento da nossa casinha, que são os outros materiais e ferramenta.
Uma vez que os moldes já vão estar impressos, eles vão precisar de uma tesoura escolar para serem cortados, tá? É muito importante, artesã, que você preste atenção nas suas tesouras. Não use a mesma tesoura para todos os fins. Aqui a gente vai precisar de uma tesoura para poder cortar o papel, uma tesoura para poder cortar o feltro, uma tesoura para poder fazer os arremates, porque a gente vai costurar a nossa casinha. Além de colar, quando ela já estiver revestida com feltro, a gente vai precisar costurar. E aí eu quero te apresentar esse outro material aqui, olha, a linha pipa, aquela linha 10. Cuidado na compra da linha também. Veja se não é uma linha que arrebenta muito fácil, embora a linha pipa seja uma linha forte, uma linha firme. É muito importante você ver a qualidade também da tua linha. Eu já tentei fazer com linha comum, já tentei fazer com linha pesponto. É possível? Sim, mas arrebenta muito, muito, muito mais do que a linha. Você acaba do que a linha 10, né? A linha pipa. Você acaba perdendo muito tempo ali arrematando e trocando e colocando a linha novamente. Então a linha pipa é fácil de achar. Você vai costurar com a agulha de costura de mão número 7 e é bem tranquilo. Além disso, se você prefere cortar com estilete, é o meu caso. Eu gosto muito do estilete porque a linha fica mais precisa. Gosto bastante, né? Se você já tiver muita habilidade de cortar a mão livre com estilete ou com o auxílio da régua, use o estilete. Mas a tesoura é perfeitamente possível. A gente vai usar as duas ferramentas aqui para que você possa ver como é tranquilo fazer com estilete e com a tesoura. A gente vai precisar também da régua, né? Independente de usar estilete ou não, a régua para poder fazer as marcações. Para as marcações também, a gente vai usar uma caneta sem carga. Você poderia usar também um agulhão, você poderia usar uma outra ferramenta. Existem ferramentas próprias para vinco, né? Então, fique à vontade com o material. Caso você deseje usar uma espátula para que você possa, quando for unir o feltro com papel cartão, deixar esse feltro mais lisinho, você pode usar. Você vai me ver fazendo com a mão, ou com a espátula, ou com um cartão de crédito. O cartão de crédito substitui tranquilamente a espátula. Conforme a gente já conversou também, a gente vai usar folhinhas, florzinhas, o que você preferir, botões para poder decorar sua casinha. Eu vou usar também fio de rami, que eu gosto bastante, conversa bastante com a proposta aqui do meu ateliê. E esses são os materiais. Vamos colocar a mão na massa para começar nossa casinha? Então, olha só. Nas aulas anteriores, a gente deu uma olhadinha em todos os materiais que a gente precisa, né? E todas as ferramentas também para poder executar essa casinha aqui, olha. Muito fofa, que vai servir como porta-lápis, vai servir como porta-treco e vai decorar o seu ateliê. Porque a proposta é que você, assim como eu, possa ter elementos que te agradem aí no seu ambiente de trabalho, né? É claro que com criatividade você pode pensar outros fins, né? Outros usos para essa casinha. O que eu quero que você conheça é a técnica, a facilidade, né? E a quantidade de oportunidades que você vai ter para poder executar um diferencial, né, no seu trabalho. Então, o objetivo maior aqui é esse. A gente já conversou que essa técnica é a técnica do feltro estruturado no papel cartão, que é uma técnica que foi criada pela Fernanda Lacerda, né, e que eu utilizo muito aqui, porque ela é a técnica ideal para que eu execute a técnica que eu criei, que é a da pintura do efeito pinos em feltro. Então eu quero que você conheça aqui a facilidade que você tem para poder fazer esse trabalho. Quero que você conheça o meu trabalho como professora e eu quero que você se anime, né, para poder construir o seu portfólio com novas ideias, com novos olhares
né, para esse ano de 2024. Vem curso novo, vem coisa nova e eu quero que você já esteja preparada para poder executar. Então vamos lá. A gente viu dentro das aulas anteriores a questão da impressão dos moldes, né? Que é a primeira coisa que a gente cuida para poder fazer esse trabalho. E eu falei com você sobre o termo molde gabarito. As minhas marceneiras do feltro já estão muito habituadas, né, com esse molde gabarito, que nada mais é do que o próprio molde que você imprime, né, na sua impressora doméstica, na sua impressora caseira. Essa mesma folha que foi impressa no papel sulfite, no papel A4, ela vai servir para poder guiar todo o seu trabalho. Então você não vai precisar riscar. O seu molde já é o seu gabarito. Então o seu caderninho de moldes, ele vai ser de fato usado. Significa que cada vez que você for fazer uma casinha, você vai imprimir um novo material. Por quê? Inicialmente eu te expliquei que tem muito a ver com as linhas, com as marcações, com as furações, né? Nesse trabalho a gente vai trabalhar somente as linhas, né? Na casinha a gente não vai ter marcação de furação. Se fosse o caso, como eu tenho no bosque, como eu tenho em outros trabalhos, ele guiaria para essas furações também. Eu prefiro assim, para que facilite o seu trabalho, porque embora pareça complicado ter que imprimir o molde cada vez que você vai fazer, na verdade isso é um facilitador. Então aqui para o nosso projeto, você vai ver aí no seu material que você tem aqui, olha, deixa eu te mostrar, o molde da casinha. Como a casinha planificada, ela fica um pouco mais larga, a gente está montando um objeto, né, 3D. Então, a planificação dele é um pouquinho mais larga, né? Se eu fizesse um único molde, né, fizesse ele num molde inteiriço, você precisaria de uma impressora que imprimisse um papel A3, por exemplo, né? Ou levar em algum lugar que imprimisse. E se o objetivo aqui é facilitar, não tem porquê eu te dar esse trabalho. Então, o que acontece é que a gente vai unir o nosso molde, tá? A gente vai cortar, vai unir o nosso molde para que ele vire um único molde, tá? Para que ele vire um molde só. Eu não vou fazer isso aqui nesse tamanho de papel, pelo seguinte motivo. Se eu fizer isso aqui nesse tamanho de papel, a gente vai acabar ficando com uma aula longa e o ideal é que você assista a aulas mais curtas aqui nesse ambiente, tá? Lá no curso, no curso Pinos em Feltro, o link dele inclusive tá na bio, a gente tem mais tempo, né? Tá num ambiente mais propício para que essa aula seja mais longa. Então, o que você vai receber aí também no seu material e já fica como um bônus para essa aula, é um molde menor, tá? Então, tá aqui, olha, da mesma forma que eu tenho aqui parte A e parte B, tá? A gente só reduziu as dimensões para poder te mostrar aqui a parte A e a parte B num tamanho A4, para que você consiga visualizar melhor aí, tá? Para que você possa tá acompanhando mesmo no seu perfil. Então, olha só, o que eu vou precisar aqui para poder iniciar essa técnica, ainda aqui no papel sulfite, no papel A4, é separar, né, essa peça, separar essas duas partes para que a gente possa uni-las. O molde, ele é cortado, e eu já tenho um aqui para te adiantar, com uma pequena margem. Ó, nada medido, não precisa vir com a régua, você só precisa mesmo deixar uma pequena margem, que é antes de colar no papel cartão, tá? Então, o que eu fiz aqui foi desmembrar, né, parte A e parte B, cortei com uma pequena margem
Isso você vai fazer na menor, se você quiser executá-la, e vai fazer também na maior. E aí você vem com a tesourinha de papel, como a gente tem aqui um molde que eu vou unir, né? A gente tem aqui, vou unir lado A e lado B. Você vai notar aí no seu molde que você tem essa abinha, tá? Se ele fosse um molde inteiriço, não teria nenhuma abinha de união. Então, somente na abinha no caso da união, eu vou cortar rente, olha. Então, a abinha tá aqui, eu tô cortando rente, tá? Então, ó, tiro aqui. E aqui, nessa lateral da casinha, olha que tá indicando parte B, unir com a aba da parte A, somente nessa parte aqui, eu também vou cortar rente. Então, olha só, deixa eu pegar aqui para ficar mais tranquilo. Somente aqui, eu vou cortar rente. O restante tá aqui, ó, com uma pequena margem. E aí, o que eu vou fazer aqui, para poder começar o nosso trabalho, é simplesmente passar colinha branca, aqui, olha, nessa abinha, para que eu possa unir e formar um único molde. Lembrando que você vai fazer essa mesma ação aí no seu trabalho, tá bom? Então, ó, passei aqui um pouquinho de cola. Eu vou unir aqui, olha, bem direitinho, como se esse molde fosse um único molde. E agora sim, olha, enquanto a cola tá úmida, você consegue deixar certinho, ponta com ponta. Então, agora sim, eu tenho um molde para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer é conhecer a próxima etapa, que é a formação do molde gabarito. Bom, agora que a gente já tá com as duas partes do nosso molde unidas, a gente já tem um molde inteiriço, a gente tá fazendo aqui com um molde menor, aí você faz com o molde do tamanho da sua casinha porta-treco, da sua casinha porta-lápis. Então, vamos lá. A gente falou sobre cola, né? A gente usou um pouquinho essa cola, né? Cola branca. A gente usou essa cola para poder fazer a união, né? Da parte A com a parte B. Mas agora é que vem a parte fundamental, o papel fundamental da cola, o quão necessário é que essa cola seja uma cola mais espessa. Então, o que a gente vai fazer agora é passar cola para poder colar no papel cartão, formar assim o nosso molde gabarito. Então, a gente conversou que a cola não pode ser muito aguada, porque você vai ver aqui que ao entrar em contato com o papel, ela naturalmente vai enrugar. Só que se eu tenho muita água nessa cola, ela vai enrugar muito, e dependendo de como eu deitei esse papel aqui, de como eu posicionei esse papel, ele pode enrugar de forma que, se você for consertar, você rasgue. Então, olha só, a gente tem aqui, antes de eu passar a colinha, o papel cartão. A gente tá usando um papelzinho branco, né, conforme a gente conversou. E o papel cartão, a fase que a gente vai colar esse molde impresso vai ser aqui, olha, na face que é mais escura, que é aquela areia clarinha. A cor do papel mesmo, que é o branco, a gente vai fazer uso depois, quando a gente for usar para poder colar no feltro, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui, olha, já tá aqui com a face que eu vou usar para cima. Eu vou pegar aqui, olha, no verso do meu molde, para poder passar a cola. A gente consegue, num ambiente bem iluminado, enxergar as linhas, tá? Em que a gente tem o nosso trabalho. Então, eu vou sempre cuidar, como eu colei com pouca margem, como eu cortei com pouca margem, eu sei que a minha cola, ela pode vir aqui, ó, até bem perto da margem. Na verdade, ela precisa vir até bem perto da margem para que ela cubra, olha, todo o contorno. Daqui eu enxergo, não sei se no vídeo você vai estar vendo, mas provavelmente fazendo o seu em casa você vai ver. Então, eu venho aqui, olha, com a colinha, passando ela assim, só que não é só no contorno.
no contorno eu passo para mais ou menos enxergar, né, até onde eu vou com a cola. Mas eu preciso também passar essa cola aqui, olha, passar essa cola dentro do trabalho. Olha, então eu vou aqui dessa forma, passando, e isso em toda a superfície do seu trabalho, você precisa passar essa colinha. E quando eu te digo que a cola que tem muita água, ela não é ideal aqui para esse trabalho, é pelo seguinte: se eu tô aqui com uma cola muito aguada, o próprio peso da água na cola já vai fazendo com que esse papel vá se encolhendo. E aí ele vai enrugando, e quando eu colocar esse papel em contato com o papel cartão, aí vai ficar mais difícil da gente poder fazer algum acerto, porque provavelmente ele já melecou ali, ele já umedeceu, e aí você não consegue fazer sem danificar o seu trabalho. Olha, tô com ele aqui, o molde fica grande, ele já tá grandinho aqui, olha, porque é um molde comprido. Essa última parte eu vou deixar pra gente colar daqui a pouquinho. Então, olha, deixa eu te mostrar como é que a gente posiciona. A gente vem aqui, olha, e coloca uma parte, tá? Aí eu venho com cuidado, acomodando, tá? Para que ele fique assim, olha, já acertando as ruguinhas dele. Então eu vou aos poucos, eu não vou jogar esse papel aqui de uma vez, eu vou aos poucos colocando. Pode parecer demorado e complicado, mas quando você pegar o automático, vai que vai. Então, ó, vou aqui dessa forma, acertando para que o meu papel não enrugue, tá? Desse jeito. E aqui, ó, faltou colar essa parte. Eu vou colar essa parte com aquela cola que eu falei pra vocês, que é mais aguadinha. Ó, vou abrir ela bem pouquinho, ela tá fechadinha, eu vou abrir ela bem pouquinho. E aí eu venho aqui, olha, eu vou passar ela aqui, ó, abri tão pouco que nem saiu. Então eu vou passar ela aqui, tá? Nos contornos, direitinho. E aí da mesma forma, olha, eu vou espalhar aqui por toda a superfície. Mesmo abrindo pouco, note que já sai bem mais quantidade e eu já sinto no toque o papel mais úmido. Quando eu venho fazendo esse trabalho, olha, de deitar esse papel, eu preciso ter ainda mais cuidado, porque ela vai estar mais pesada. E ela forma, olha, mais rugas. Eu tô colocando aqui com cuidado, mas ainda assim ela forma mais rugas. Então, Deia, é possível usar a cola comum que eu encontrar na papelaria sem ser essa cola extra? Sim, claro, é possível. Mas você precisa ter mais cuidado, tá? Na hora de fazer o uso dessa cola. Então, olha, é isso aqui. Antes da gente dar continuidade no recorte, na hora de vazar, você vai observar que no molde aqui, ó, tá escrito vazar esse quadrado. Eu preciso que ele esteja de fato seco, principalmente se a cola for a colinha escolar, for a cola que é mais aguadinha. Dentre as colas escolares, também tem aquelas que são mais espessas, aquelas mais aguadas, então você procure o que te atender, principalmente quando você ainda estiver testando, né, o que você acha da técnica, procure o que estiver aí mais fácil para você, tá bom? Então aqui, olha, nessa etapa eu preciso deixar secar e quando secar eu vou cortar bem rente à linha. Agora sim eu vou cortar refilando na linha. Eu vou cortar um pedacinho aqui, olha, essa parte que foi feita com a cola extra, ela já tá tranquila para cortar. Essa daqui ainda vai demorar mais um pouquinho, mas o que eu quero te mostrar é que o corte, agora, uma vez que já tá colado o molde, né, o papel sulfite, o papel A4, já tá colado no papel cartão, a próxima etapa é vir aqui, olha, e cortar em cima da linha, dessa forma aqui, olha.
por todo o trabalho, tá? Em todo o contorno, as linhas internas a gente vai conversar daqui a pouco. Mas olha, a gente vai cortar aqui todo o contorno do trabalho, tá bom? Então, essa é a fase agora, que vai te dar o seguinte resultado. Esse aqui. A gente tem aqui, olha, o molde gabarito. Então, ele é um molde gabarito, porque olha, eu já tenho o gabarito de corte do quadrado, já tem as linhas aqui, você não precisa ficar medindo, riscando, você já tem essas linhas aqui, você já tem essa indicação de corte aqui, para que você não precise ficar riscando isso, tá bom? Então, olha só, eu vou pegar aqui, primeira coisa, vou pegar o meu estilete. Poderia ser a tesoura. Eu disse para você também que eu ia cortar uma parte com estilete, né? Para você ver que não tem dificuldade. Então, promessa feita, vamos lá de promessa cumprida. Se você prefere cortar com estilete, e esse é o meu caso, basta você vir ou a mão livre, você coloca aqui, olha, mas aí precisa estar bem sequinho mesmo, tá bom? E aí você apoia e vem cortando aqui, olha, em cima da linha, dessa forma. Esse papel não oferece resistência. Se você não tem segurança para cortar a mão livre, você apoia a régua aqui, olha, dessa forma, e aí você vem com o seu estilete aqui, e a linha vai ficar bem precisa. A janelinha, eu vazei esses 3 lados aqui com o estilete, dessa mesma forma que eu te mostrei como foi cortada essa linha, mas olha, é totalmente possível que você vaze também com a tesoura. Olha, venho aqui, deixa eu puxar aqui, venho aqui e corto em cima da linha, dessa forma. Então, esse é o meu molde gabarito. Eu já tenho as linhas, eu já tenho as indicações de vazar. Se eu precisasse furar, já teria um furinho aqui escrito furar, e aí eu já saberia o que fazer, tá bom? Para a gente terminar esse passo, o que a gente precisa é vincar as linhas, porque a gente vai formar um objeto 3D, então a gente precisa vincar. Com a caneta sem ponta, sem carga, né? Eu falo caneta sem ponta, mas é a caneta sem carga. Com a caneta sem carga, a gente vem aqui, olha, nas linhas, essas daqui eu já vinquei, e a gente simplesmente passa aqui, olha, bem na linha, tá? Essa daqui eu também já fiz. Aqui, olha, também. Só que na linha, não só nessa parte em que tá visível, a gente vai fazer isso do outro lado também, para que o trabalho fique bem vincadinho e eu consiga ter os contornos bem definidos, tá? Então, para fazer do outro lado, olha, uma vez que eu vinquei, se eu der só uma apertadinha aqui, uma levantadinha, ele já levanta essa linha. Então, eu venho aqui, olha, posiciono a régua e passo por cima dessa linha que levantou. Aqui, olha, da mesma forma, eu levanto aqui, ele dá uma marcadinha, eu venho aqui e só reforço essa marcação. Para terminar essa aula, eu quero só te dizer uma coisa. Para que a nossa casinha fique bem caprichada, a gente vai forrar essa casinha por dentro também. Então, além do feltro que ela vai ter por fora, ela também vai ser forrada pela parte de dentro. Então, enquanto o meu molde tá aqui, ó, desse jeito, sem passar no feltro, sem fazer nada disso, eu vou pegar um pedaço de feltro, tá? Que caiba ali direitinho a minha casinha. Eu vou pegar um pedaço de feltro, vou posicionar este molde gabarito e eu vou contornar, de preferência com uma caneta apagável, e aí eu vou contornar aqui, olha, a janelinha, eu vou contornar todo o risco, vou contornar tudo, vou cortar em cima da linha e eu vou obter este
forro. E aí, este forro aqui, como eu disse para vocês que a gente vai cortar em cima da linha, vai vazar a janelinha e vai cortar aqui, olha, em cima da linha, para que a gente use depois, na hora do acabamento, para que a nossa casinha fique ainda mais caprichada. Vamos continuar. Essa daqui nossa, que a gente vai decorar daqui a pouquinho, tá feita com o efeito pinos em feltro. E a gente vai fazer essa daqui, que é a pequenininha, né? Que é o que eu tô usando para poder ilustrar, com o feltro clarim. Então, olha só, a gente tem aqui o nosso molde gabarito e eu preciso que o feltro seja um pouquinho maior, tá? Porque eu vou precisar ter margem para poder virar, para ter um bom acabamento, tá? Então, nessa hora, o que que eu vou te indicar? Eu gosto do lado do feltro que fique aparente a parte que solte menos fiapinho. Então, eu olho ali, eu vou no toque. Se eu não identificar no olhar, né, eu vou no toque. A parte que eu vejo que tá mais lisa, no caso essa daqui, olha, a parte que eu vejo que tá mais lisa, ela vai ser minha parte externa, vai ser o que tá em contato. Então, eu vou passar a cola e vou colar o molde na parte que eu sei que, olha, solta mais fiapinho. Então, essa é a parte do meu avesso, a parte que solta o fiapinho, para mim. E você trabalhe com o seu gosto pessoal. Então, eu acho que é muito importante que cada um encontre a sua verdade, encontre a sua assinatura, a sua identidade, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora é o uso da colinha de silicone. Cola de silicone fria, tá? É o que a gente vai usar. Cola quente eu não indico nessa etapa por conta do relevo. Muitas vezes a cola quente, ela seca ou a gente se excede na hora de aplicar e fica um relevo. Então, eu vou te indicar a boa e velha colinha de silicone mesmo. Ela já tá aqui até pingando. Então, ó, eu vou passar a cola de silicone na parte branca aqui, ó, na parte que brilha do papel. Como eu disse para vocês, essa parte, ela é como se tivesse uma película, né? Então, essa película, ela ajuda a não permitir que a cola passe em excesso para o lado de trás, que não tem essa proteção, tá? Que a gente já tá aqui, ó, com o papelzinho sulfite. Então, olha só, a cola, além dela ser a argamassa, né, o que vai unir tudo ali, ela também serve para poder deixar o nosso trabalho firme, porque a cola tá aqui líquida, vocês vão perceber que conforme vão fazer, a princípio o trabalho fica até mais molinho, porque ele tá úmido ainda, né? A cola não secou, o trabalho tá úmido ainda. Mas quando você deixar essa cola secar, você vai notar que ela vai ficar bem firme. Então, esse é uma coisa muito importante, é um aspecto que a gente não deve ignorar. E assim, quanto de cola, né? Ó, tô passando aqui, eu não fico parada depositando a cola, não. Eu vou aqui, ó, espalhando, eu aplico e já espalho essa cola com o bico. Então, tome cuidado também com esse bico para não fazer um buraco muito grande. Também não faça muito pequenininho, não, porque senão você vai ficar sofrendo aqui para um lado e para o outro. E a cola de silicone, ela seca mais demorada do que a cola quente, mas também não é uma cola que demora demais, não. Então, olha só, a gente vai aplicando aqui, olha, por toda a superfície. Vocês vão notar aí, quando estiverem executando de vocês, que agora, como ela já está estruturada com papel cartão, eu já tenho mais facilidade para passar a cola na superfície toda, sem precisar passar aos poucos, porque o papel já está mais firme, né? Eu já tenho aqui o papel cartão coladinho com o papel sulfite. E a cola branca também tem participação nesse trabalho de estar deixando mais firme. Então, olha só, passei. O que eu vou fazer, eu vou colar aqui, olha, respeitando que tem uma margem de mais ou menos 1 centímetro,
para que a gente possa fazer as abinhas que a gente vai preparar já já. Então, olha, a gente pode aplicar com a mão, olha, alisar bem esse feltro com a mão, como a gente pode usar a espátula, como eu disse para vocês, olha, esticando bem essa cola, né, distribuindo bem essa cola. Dessa forma, quanto mais você vai esticando, você vai afinando a cola, ela cola melhor e já vai secando também, porque você vai reduzindo o acúmulo. Do outro lado também, olha, você vai passando aqui dessa forma, tá? Se eu não tiver a espátula, conforme eu disse para vocês, a gente pode fazer isso, olha, vou fazer até um barulhinho, com cartão de crédito, olha. A gente pega um cartãozinho de crédito e vai fazendo dessa forma. E aí, o que eu preciso agora é cortar essa margem que a gente conversou. Então, olha só, eu tô aqui com a minha tesoura de feltro e eu vou cortar assim, olha, não precisa medir não, é só entender que tem mais ou menos 1 centímetro, tá? Eu vou fazer esse corte por todo o perímetro, por todo o contorno. Eu tenho um aqui já adiantado, deixa eu tirar esse daqui, já tem esse daqui adiantado, cortadinho assim, e aí eu quero te mostrar o seguinte, eu fiz essas marcações com a caneta, que é pra gente entender como é que a gente vai fazer as abas. Então, olha, quando eu chego nas quinas, lógico, eu posso pegar um instrumento, que é esse fio de cabelo, né? Posso colocá-lo aqui, tá? Para poder fazer essa quina, né? De forma mais precisa. Que é essa daqui, olha, por exemplo. Corto para cá um pouquinho. Como eu posso somente cortar angulando. Você fique à vontade. Então, as quinas eu vou sempre cortar angulando, olha, todas as minhas quinas eu angulei. Aqui, olha, também, aqui é como se tivesse uma quina, porque, olha, vai ser dobrado. Então, eu gosto de fazer esse ângulo. Nesses pontos de encontro, também tá tudo bem se a gente só fizer um cortezinho reto aqui, não tem problema, como aqui, olha. Todas as vezes em que eu tiver aqui eu chamo de quina e aqui eu chamo de encontro. Sempre que eu tenho o encontro, eu venho aqui, olha, somente corto nesse ângulozinho aqui de encontro com o bico que tá lá. Então, eu preciso também vazar o nosso quadrado. E aqui, que é o quadrado, poderia ser aqui embaixo, que seria uma janela, mas como a gente quer fazer um porta-treco, um porta-lápis, precisou ser no telhadinho. Aqui, eu vou fazer vou abrir esse buraco com uma tesourinha de precisão, porque a pontinha dela é mais fina, né? Então, eu vou fazer com ela. Você poderia também abrir com um abridor de casa, não tem problema nenhum. Então, olha, cortei com a tesourinha de precisão e eu já fiz aqui, olha, um risquinho para saber mais ou menos quanto eu vou deixar de margem, porque precisa deixar margem aqui também, tá? Na janelinha, porque ela vai ficar aparente, olha, então, assim. Então, eu preciso deixar uma margem para poder fazer um bom acabamento. Então, eu corto um pouquinho para baixo. Não tem nada medido aqui, eu vou simplesmente tirar, olha, essa janelinha dessa forma, aqui, e agora aqui. Ainda ficou um pedacinho, pronto, tirei. O que eu preciso agora, olha, é fazer o meu ângulo. Dessa forma, olha. Aqui. Pronto. Já tô prontinha para poder fazer o acabamento. Agora, o que eu quero te falar sobre acabamento é o seguinte.
Aqui, nesse trabalho, a gente está trabalhando com linha reta. Então, tá tudo bem deixar isso daqui inteiro, desse tamanho de aba para poder virar, tá tudo bem. Se eu estivesse trabalhando com linha curva, eu precisaria ter o cuidado de fazer picotes. E os picotes, assim, olha, sem também muito compromisso de medição nenhuma, mas olha, eu faria os picotes cada mais ou menos 1 centímetro, tá bom? E você, gosta de ponta invisível? Eu sou apaixonada. Eu confesso que no começo eu achava o ponto invisível um grande mistério, mas conforme a prática, conforme a gente vai vendo o quanto esse ponto pode ser transformador no trabalho da gente, a gente sem dúvida nenhuma vai se apaixonando e vai se aprimorando. Provavelmente você já conheça o ponto invisível, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, vamos fazer um pouquinho aqui? Então, olha só, na hora de você montar a sua casinha, você vai simplesmente, olha, não tem nem como eu te dizer que você tem como errar a instrução dessa casinha, porque o que eu preciso, veja só, eu preciso fechar, né, aqui a casinha, preciso fechar as laterais, eu preciso fechar os telhados e eu preciso fechar a parte de baixo. Simples assim. Então, olha só, eu vou te dar uma indicação. Eu mesma gosto muito de fechar as minhas assim, que a gente tem aqui a parte do chão, né, o piso da nossa casinha. Eu gosto de começar por ele. Simplesmente porque, olha, quando eu começo por ele, veja, aqui, olha, essa parte mais larga, eu consigo fazer toda essa costura, já viro e faço toda essa costura e termino aqui com essa costura. Então, eu já tenho a casinha assim. Aí, eu costumo vir, uma vez que o chão já tá aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar um alfinetinho para que a gente possa visualizar melhor. Uma vez que a casinha já esteja assim, eu gosto de vir aqui, olha, na lateral, porque aí eu já fecho o corpo da casinha como um todo. Subindo a lateral, já venho para esse lado do telhadinho e depois para esse lado do telhadinho. E aí eu gosto de vir fazendo aqui essa parte de cima, e aí o escuro descer para um lado e depois só falta descer para o outro, tá? Então, não tem mistério o fechamento da casinha. Então, vamos começar aqui, olha. A gente vai colocar, eu tenho aqui uma linha pipa, né? A gente já conversou sobre a linha pipa lá na etapa do material. Eu tenho aqui uma linha pipa, tenho alguns nozinhos na ponta dela, e ela tá passada numa agulha número 7, agulha de mão, de costura de mão normal, número 7. E aí, eu não trabalho com ela dupla, eu trabalho com ela, ó, fio único, tá? E aí, eu venho aqui, olha, por dentro do trabalho, deixa eu soltar aqui esse alfinete para facilitar. Então, eu quero começar por aqui, tá? Eu venho aqui, olha, por dentro do trabalho e passo essa agulha com a linha lá para cima. E aí, eu já venho aqui, olha, e eu vejo essa quina aqui, já nesse encontro aqui, olha, dessa quina. Se você preferir, você pode, nesse ponto, colocar aqui, olha, um alfinete para ajudar a deixar o seu trabalho preso. Mas à medida que você for pegando prática, você vai ver que não é necessário. Então, olha só, eu tô aqui, deixa eu te mostrar. Tô aqui embaixo, eu vou vir em linha reta na parte de cima. Aqui, ó, tô aqui embaixo, vou vir em linha reta na parte de cima. Vou entrar com a minha agulha bem na margenzinha, aqui, olha. E já vou jogar aqui pro lado. Uma distância pequena entre pontos. Joguei, formei um pontinho em linha reta. Eu vou descer agora na mesma direção, olha, e vou formar
outra linha reta. Eu vou entrar aqui na mesma direção, vou sair um pouquinho à frente, na margem, tá vendo? Olha, nessa margem de baixo, sair um pouquinho à frente. Agora, eu venho de baixo para cima, mesma direção, aqui, ó. Vou entrar aqui na margem e vou sair um pouquinho à frente, puxo. E assim, olha, eu vou fazendo, eu vou entrando na mesma direção, eu tô lá em cima, eu vou entrar aqui embaixo, na mesma direção, vou sair um pouquinho à frente, vou puxar. Agora eu vou lá para cima, vou entrar na mesma direção, sair um pouquinho à frente e vou puxar. E aqui novamente, de cima para baixo, sair um pouquinho à frente e vou puxar. O que eu vou fazer agora é dar um puxão, mas esse puxão tem que ser um puxão delicado, um puxão com cuidado. Precisa ser realmente firme, né, para que a sua linha toda venha, percorra esse caminho e se esconda. Mas se eu puxar de força, né, com muita força, eu vou arrebentar a minha linha. Então, até quando puxar, olha, eu vou segurar aqui e vou puxar. Até eu sentir, perceber que a linha entrou e eu senti que, ó, se eu puxar mais, não tem mais o que puxar, né? Se eu puxar mais, eu estouro essa linha. Então, se estourar, não tem problema. Você dá um pontinho assim, olha, entre um e o outro, você pega de cima para baixo, dá um pontinho, tá? E guarda. Se estourou muito pequenininho, a ideia não teve como, ficou só um pedacinho. Vamos fazer de conta que essa linha estourou. Então, ó, cortar ela aqui, faz de conta que a linha estourou. Eu vou jogar essa linha aqui para dentro, dessa forma. Venho aqui, olha, dou novamente um nó na minha linha, tá? Dessa forma. E aí, eu entro um pouquinho antes de onde ela estourou, ó. Estourou aqui, eu entro um pouquinho antes e venho fazendo por cima, ó. De baixo para cima. De cima para baixo. De baixo para cima, ó, já vou passar ali por cima da onde ela teoricamente estourou, de cima para baixo, de baixo para cima, sempre assim, uns 6 pontinhos, 5, 6 pontinhos, a gente já tá pronto para poder puxar. Então, ó, vou esconder essa linha estourada aqui, nessa linha arrebentada, e vou puxar, olha, seguro minha peça e puxo, pronto, já escondeu. E assim eu vou fazendo ponto invisível por todo, olha, só cuidem aqui dessa linha teoricamente puxada aqui, teoricamente rompida, para que ela não suba e não fique aparecendo aí no seu trabalho. Você pode ainda dar um pinguinho de cola de silicone para ela poder sossegar lá para dentro do trabalho. Então, olha, venho aqui dessa forma, tá? Vou dar alguns pontinhos mais aqui. Então, é isso. Você vai fazendo esse pontinho e vai puxando. Quando você termina, quando você chega onde seu objetivo final, você pega aqui, olha, as duas partes, tá? E aí você dá um nozinho e joga essa linha para dentro do trabalho. Então, esse é o trabalho com ponto invisível. A gente tá aqui, olha, com uma casinha que eu revesti com um feltro estampado. Achei ele bem delicadinho, achei que ficou parecendo tijolinhos também. Então, tô aqui com esse feltrinho. E aqui, olha, você pode observar a casinha já praticamente montada. Tô chegando no final, você já vê como que é esse acabamento. Então, olha, aquele trabalhinho que a gente conversou. Você vai sair aqui com a sua linha
de cima para baixo, né? Eu tava nessa parte. Você vai de baixo para cima, na mesma direção você entra, dessa forma. Você vai chegando lá no finalzinho do seu trabalho, assim. Cheguei, puxei e agora, ó, dei um pequeno nozinho, unindo as duas partes aqui, vou dar um pequeno nozinho. E agora não consigo colocar essa linha, né, para dentro, né, jogar assim dessa forma. Então eu venho aqui, olha, em algum vão que eu tiver entre a costura, jogo aqui e puxo. Se tiver muito difícil de puxar, você pode puxar com um alicate para não machucar o seu dedo. Puxei e agora eu vou cortar o excesso. Cadê as decoradoras de plantão? Cadê o pessoal aqui que já é designer de interior, de exterior, as marceneiras do feltro, as empreiteiras do feltro? Cadê o pessoal para decorar? Porque chegamos nessa etapa final de ver nossa casinha porta-trecos toda prontinha, toda caprichadinha, nas cores que a gente escolheu, né, nos elementos, nos detalhes dessa casinha. Conforme vocês me ouviram dizer ao longo dessas aulas, a minha aqui no ateliê vai ser aqui, ó, revestida em pinos, minha marca registrada, a técnica que eu criei com tanto amor e que tem me trazido tanta alegria nesse mundão do feltro. Então, olha só, eu vou decorar a minha dessa forma aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou usar um botãozinho na cor que eu gosto, esse rosinha seco, também esse rosinha puxado para um salmão, né? São cores que estão na minha paleta. Vou usar também florzinha seca, ó, fiz um ramalhetezinho aqui um pouquinho menor. Eu vou usar o sisal, que eu gosto bastante. Usei muito na minha decoração do bosque, né? No curso do bosque. Lembrando você que lá na bio, no link da bio, tem o link, né, para esse curso, tanto do Pinos quanto do Bosque, que tá imperdível, uma doçura de curso. Eu sou suspeitíssima para falar, mas as minhas alunas não me deixam mentir. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, você pode escolher decorar da forma como você preferir, tá? Você pode só colocar a florzinha, colar e colocar um botão, olha, com botão de madeira, que doçura que fica muito lindo. Você pode colocar um botão com lacinho, você pode passar esse sisal várias vezes. Então, o que eu planejei aqui para mim foi o seguinte: eu quero as florzinhas secas, eu gosto muito, eu consigo encontrar essas florzinhas em muitas tonalidades, né? No caso, eu escolhi cores que conversam com a minha marca. Então, eu escolhi aqui uma altura, né, para essa casinha. E eu vou colocar ela aqui com cola quente. Posicionei, né, eu quero a casinha, quero as flores da casinha aqui. Com lápis, olha, eu vou mais ou menos delimitar aqui, ó. Podia ser com a caneta apagável também. Eu quero passar essa cola quente aqui, que é onde eu vou colocar os galhos da minha florzinha. Então, ó, vou passar aqui, colinha quente, dessa forma. Vou posicionar o meu ramalhetezinho aqui, dessa forma. Cuidado para não ficar subindo a cola seca, para não ficar subindo esse fiapo. Com a tesoura de cortar papel, a tesoura de uso geral, eu vou cortar aqui o excesso. Pronto, dessa forma. Então, já tá coladinho aqui. Eu quero passar o sisal porque eu gosto bastante da ideia de passar algumas voltas de sisal. O sisal conversa muito aqui com a minha marca. Então, olha, eu vou colocar um pinguinho de cola quente aqui,
dessa forma. E já vou colocar o sisal, sem apertar o gatilho, eu vou só com o bico dar uma coladinha aqui nesse sisal. E aqui, olha, ainda vou precisar apoiar um pouquinho com o dedo. Eu vou dar algumas voltas nessa casinha. Deixa eu só desenroscar. Eu vou dar algumas voltas com o sisal nessa casinha, assim. Soltar mais um pouquinho de sisal aqui. Dessa forma. Quero mais uma ou duas voltinhas. Chegando aqui já vai estar ótimo. Então, eu dou uma juntadinha aqui, tá? Já passo colinha aqui, pra já agrupar esse pessoal todinho. Assim. Com a colinha de papel, ou com a tesourinha de papel, ou a tesourinha de uso geral, você vem e corta. Já tá ótimo aqui o papel do sisal. Então, vou dando uma limpadinha na peça. E agora, eu vou escolher colocar um botão, né? A gente poderia ter usado um botão de madeira, ficaria muito delicado, ficaria muito caprichado. Eu quero usar um rosinha. Eu passei um pedacinho de sisal aqui, olha, cruzando esse botão, e eu vou dar um laço aqui. Vou dar esse laço antes de colar, que é para não ficar mexendo quando ela já estiver colada. Então, olha, fiz aqui, vou apertar bem para esse laço não ficar desmanchando e vou acertar as pontas dessa forma. Primeiro experimentar, ver se eu gosto. Eu gosto. Passei colinha quente no meu botão e vou posicionar fazendo um pouquinho de pressão. A casinha é firme, olha, mas não precisa também amassar a sua casinha. Você faz um pouquinho de pressão, mas sempre com a delicadeza que eu tenho certeza que você tem. Então, olha só. Coloquei aqui o meu botão. E dessa forma, eu tenho aqui a minha casinha porta-lápis, porta-treco. Vamos decorar mais uma? Olha só, vou deixar essa daqui aqui. Vou decorar agora essa daqui, ó, que a gente preparou. Essa daqui eu decorei com abertura para esse lado, eu vou decorar essa daqui com abertura para esse lado. Então, vamos lá. A abertura também, escolha como você preferir. A única coisa, deixa eu já te explicar sobre isso também. A gente, se observar, tem gente que é mais detalhista ou menos detalhista, né? Se você observar, essa parte aqui, olha, que eu decorei, veja, ela não tem costura aqui nessas laterais, mas ela tem aqui, olha, no telhado, tá? Mas nas laterais não tem. Se eu usar essa face como frente da casinha, além da costura que tem aqui no telhadinho, embora ela não tenha costura nessa lateral, ela tem nessa outra lateral. Então, é uma questão do que você prefere fazer para o seu trabalho. Então, eu vou usar mesmo assim, porque a costura também, olha, tá muito discreta e muito delicada. Nesse aqui, eu não vou colocar o sisal, tá? Nesse aqui, eu quero colocar algumas florzinhas laranja. Então, ó, eu vou tirar aqui do meu buquezinho. E eu quero também algumas florzinhas nesse tomzinho creme, nesse tomzinho bege, aqui, dessa forma. Eu quero colocá-las aqui. Então, olha só, eu vou passar, pode ser a olho mesmo, vou passar aqui, olha, um pouquinho de cola, tá? Vou colocar o meu arranjo aqui.
enquanto ele já vai colando, eu já vou cortar aqui o excesso. Esse saiu com vontade, porque ele não estava preso embaixo. Então, olha só, já vou colocar aqui. E aqui eu quero simplesmente colocar um botão de madeira, sem laço, sem sisal, sem nada, olha. Passando colinha aqui no meu botãozinho, dessa forma. E agora eu venho aqui, posiciono dessa forma, seguro um pouquinho e pronto. Já tem uma casinha prontinha com outra decoração. Vejam só. Então, olha só, a gente tem aqui duas formas, dois mimos para que você faça para decorar o seu ateliê, para que você faça para presentear uma amiga artesã ou de repente uma professora, né? A gente está aí com a volta às aulas, você pode fazer uma casinha para poder entregar para a professora dos seus filhos logo no início das aulas. Eu fui professora de ensino fundamental durante muito tempo, educação infantil também, e toda professora ama receber esses mimos, né? E um mimo feito pelas suas mãos, com certeza, com toda certeza, vai aquecer o coração da professora de seus filhos. Então, olha só, na casinha a gente pode colocar muitas coisas. Olha, eu posso usar como porta-treco, colocar minha tesoura, posso colocar meu estilete, ó, tá ficando pesada essa daqui, tem que colocar pra cá. Posso colocar meu estilete, posso colocar outras tesouras, meus lápis, aqui, olha, muitas coisas que você goste. A minha vai ser porta-lápis. Então, muitas coisas que você goste. Eu posso até mesmo decorar a casinha, olha, com um ramalhetezinho de flor, para ficar ainda mais delicado, para ficar ainda mais mimosa. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha feito muito bom proveito. A gente se vê logo, logo, mais rápido do que você pensa, em outras aulas aqui no perfil. Sempre que tiver uma novidade, eu venho aqui te contar e eu quero muito agradecer sua presença, sua companhia nessas aulas. Te convido para salvar, para enviar para as amigas que você saiba que também amam uma novidade. Então, estou por aqui, sempre esperando por você. Um grande beijo e muito sucesso no seu ateliê, na sua vida nesse ano de 2024. Até a próxima!